Olá, sejam bem-vindos ao podcast Juventude Sustentável, uma iniciativa da Associação Ajurte em parceria com a Junta TD, o espaço onde os jovens de São Tomé e Príncipe têm voz para falar sobre o futuro, escolhas e responsabilidades. Eu sou a Erika Almeida, membro e voluntária da Associação Ajurte. Olá, eu sou Elísio Tobias Fernandes, membro e voluntário da Associação Ajurte, Associação de Jovens Unidos Rumo ao Trabalho. Uma associação que foi criada desde 2009, mas juridicamente reconhecida em 2011. A mesma associação trabalha em diversas áreas, sendo a educação, o meio ambiente e a saúde. Desde 2009 até os dias de cá, a mesma associação tem vindo a realizar muitos trabalhos e iniciativas, como o Sorriso Uma Vida, Escola Verde e limpezas nas praias. E esse podcast também é uma das iniciativas da mesma associação. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem afetado muitas meninas e rapazes no nosso país, a gravidez na adolescência. Em São Tomé e Príncipe é cada vez mais notável e comum jovens abandonando os seus estudos por causa de uma gravidez na adolescência. Por que isso acontece? Como podemos mudar isso? Fique conosco que este episódio é para ti, jovem que sonha com um futuro melhor. E para aprofundar mais sobre esse tema, explanar, temos como convidado o Lunercio Martins, o presidente da União das Associações Juvenis em São Tomé e Príncipe e conhecedor das questões de saúde sexual. Olá, Lunercio Martins, seja bem-vindo ao nosso podcast Juventude Sustentável. Olá. Antes de nós aprofundarmos no tema que nos traz aqui, nós gostaríamos de perguntar: quem é Lunercio Martins? O Lunercio Martins é um jovem dinâmico, licenciado em Direito, com uma vasta experiência no mundo do associativismo e voluntário. Já fui vice-presidente do Conselho Fiscal do Estudante da Escola Secundária de Santana, já fui presidente da Ajurte, atualmente sou secretário para a Saúde e Desporto do Conselho Nacional da Juventude e também presidente da União das Associações Juvenis de São Tomé e Príncipe. Já participei em várias conferências nacionais e internacionais ligadas às questões da juventude. Muito obrigado, Lunercio Martins. Muito obrigado. Não perdendo mais tempo, Lunercio Martins, fala-nos o que é a gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência, segundo a OMS, são todas as gravidezes que ocorrem na idade compreendida entre 10 aos 19 anos, porque são consideradas de gravidez de risco. Quais são as causas dessa gravidez, as consequências? A causa está muito ligada, muitas vezes, à falta de informação, questões culturais, a falta de diálogo entre os pais em casa para com o seu educando e também associando também a questão de amor próprio ou autoconhecimento. Muito obrigado, Lunercio Martins. Tinhas dito muito bem que uma das causas que leva a uma jovem a engravidar-se na sua idade de adolescência é a falta de informação. Vendo que estamos num século onde a informação é uma coisa que está à nossa volta, qual é a tua opinião acerca disso? Será que realmente é a falta de informação nos jovens? Ok. Quando refiro à falta de informação, estou a dizer informação correta. Informação correta porque se nós vamos às redes sociais, nós temos diversas informações, mas nós temos sempre que procurar saber a fonte, de onde vêm estas mesmas informações, são fidedignas? E tendo estas questões respondidas, nós podemos dizer que sim, porque alguém que está informado ou alguém que tem informação acerca de um tema, então ele liberta. E quando ele liberta, ele vai entender as causas. Imaginemos, nós sabemos que em São Tomé e Príncipe ou pelo mundo fora que informação é poder. A menina tem dificuldade de conhecer o seu corpo. Uma menina tem receio de falar que ela está menstruada.
ela diz, eu estou com essa coisa de mulher. Não. A partir do momento que uma menina conhece a si própria, ela já vai começar a falar com toda a naturalidade. O primeiro passo é conhecer o seu corpo. Nós sabemos que uma adolescente, nessa fase da puberdade, que ocorre algumas transformações, o seio alargam, o corpo enche um pouco mais, as ancas, aparece o primeiro pelo nas axilas, então ela fica estranha com essas situações. Por que essas transformações ocorrem no meu corpo? E muitas vezes ela não tem resposta. E a adolescência também, ela é carregada da questão ligada à sexualidade. A sexualidade é a energia que nos motiva a fazer algo. E começa a sentir desejo. E não sabe lidar com esses desejos. Por isso, quando ela é informada corretamente, ela vai saber lidar com esse desejo e, consequentemente, ter uma vida saudável. Certo, Lunercio. Também outra questão aqui sobre na informação, o que toca a nossa cultura. Porque o presidente Lunercio aqui disse muito bem que quando os adolescentes entram nessa fase, a fase da puberdade, que começa a aparecer os seus pelos, começa a criar anca, começa a ir, há necessidade de informá-los, mas tendo que estamos inseridos numa cultura em que as pessoas não têm aquele diálogo, os pais não têm aquele diálogo com os filhos. Então, o que o Lunercio acha, do ponto de vista do Lunercio, o que é que devemos fazer para evitar isso? Vendo que os pais não têm, ou as crianças têm receio de falar com os pais acerca disso, porque, meu pai vai me bater, meu pai vai zangar, vai achar que eu estou com vícios, essas coisas. Ok, esta pergunta é um bocado pertinente, né? Nós temos que levar em consideração alguns aspectos que eu passo a mencionar. Um estudante, ele deve ter uma forma de abrir com seu pai, seja rapaz ou menina. Tem que abrir com seu pai, tem que buscar o diálogo. Porque o pai não teve a informação, não foi educado a falar com a filha por muito tempo. Na altura do pai, era tudo violência. Então, a filha deve procurar o diálogo. O filho deve procurar o diálogo com o pai. Tentar puxar o pai para ter esse diálogo. É difícil, mas como que isso começa? Começa com quando o filho chega em casa. Nós sabemos que hoje na escola existe clube dos rapazes e das raparigas. Neste clube fala-se muito da questão ligada à sexualidade. E o pai, o aluno pode chegar em casa, falar: mamãe ou papá, hoje nós falamos sobre isso. E vai conversando com a mãe. O senhor falou isso, falou aquilo. E o que é que vai acontecer? Se o filho teve essa coragem de falar com a mãe ou falar com o pai, com o tempo esse diálogo vai florescer. E quando esse diálogo vai florescer, em casa não vai ter uma relação de intimidação entre o pai e o filho. Vai ter uma relação de comunicação, de aproximação, onde a filha vai se sentir protegida e o pai também vai se sentir seguro onde quer que a sua filha vá. Falar também que quando nós falamos da sexualidade, nós não estamos a falar sobre o sexo. Porque a sexualidade é a energia que nos motiva a fazer algo. Muitas vezes nós que já compreendemos um pouco desta matéria, existe circunstância que nós não procuramos entender por que isso acontece, por que está acontecendo comigo. Imagina uma adolescente que não sabe de nada, torna tudo mais difícil. Então, o diálogo deve ser primordial entre o pai e o filho, sobretudo nesta temática que ainda é cercado sobre tabus. Então, tu achas que uma das causas disso é a falta de conversa entre os pais e os filhos? Sim, uma filha a partir dos seus 13, 14, 15, 16, 17 anos em diante, o pai só tem uma atitude de intimidação. A filha chega em casa, é porque estava a namorar, bate na menina. E o que acontece? A menina vai ver o seu companheiro como o seu porto seguro, alguém que possa escutá-la. Porque as jovens têm muitas preocupações e muitas vezes é o colega de turma ou
pode-se dizer mesmo namorado, é quem muitas vezes escuta essas preocupações da jovem. O que acontece? Ela vai ver nele como uma pessoa segura, quem ela pode confiar. E de tanto confiar que muitas vezes surge a questão de gravidez. Nós sabemos que muitas jovens que engravidaram é porque o namorado disse que se tu não casares comigo, vamos separar. E ela, com medo de perder o namorado, porque o pai não mostra abertura, porque a mãe não mostra abertura, então ela cede à pressão, porque ela ainda não sabe o que quer da vida. Então, começa aqui o primeiro passo. Muito bem, Lunercio Martins. E pai, mãe, que está assistindo isso, eu vos apelo, conversem com vossos filhos, conversam com vossas filhas, porque eles necessitam, nessa fase, eles necessitam de informações, de conhecimento. Eles estão numa fase de conhecimento. Abrem com seus filhos, não tenham vergonha de falar sobre sexo, sexualidade, sobre gravidez com seus filhos. Então, vou apresentar-vos uma história de uma jovem. Ela diz aqui, ela deixa nos mensagens, olha, a história diz: olá, eu sou Maria, tenho 18 anos, fiquei grávida com 15 anos. Na altura, não sabia quase nada sobre prevenção. O pai do meu filho foi embora. Tive que deixar a escola e foi muito difícil. Hoje, já voltei a estudar, mas se eu pudesse voltar atrás, teria esperado mais, aprendido mais, sonhado mais. Então, jovens, seja você rapaz ou rapariga, pense no teu futuro. Pense naquilo que realmente importa, porque essa fase é uma fase de descoberta. Bom, continuando, gostaria que o Lunercio Martins explanasse mais alguns tabus, algumas curiosidades sobre o mesmo tema. Nas minhas intervenções, eu costumo dizer que gravidez não combina com a adolescência. Adolescência primeiro, gravidez depois. Na idade da adolescência, nós devemos focar naquilo que realmente nos agrega valores. Nós temos que estudar. Nós temos que melhor se informar à volta da temática sobre a sexualidade. E depois de se informar, perguntar a si próprio: eu estou preparado para ter uma vida sexual ativa? Se eu engravidar, quais são as consequências? Eu estaria capaz de idealizar os meus sonhos? E se a resposta for não, por que não adiar? E se chegarmos à conclusão que sim, eu estou preparado, temos o preservativo, que é um contraceptivo. As pessoas costumam a dizer ou pensam que os métodos contraceptivos, sobretudo o preservativo, ele só é usado para evitar uma IST. Nas conversas com jovens, muitas vezes, pelo que eu percebi, é que as jovens, quando vão fazer um teste do HIV e que acusa negativo, então os jovens sentem-se livres. Então eles sentem-se poderosos, que nada de mal mais vai lhe acontecer. E aí aparece a gravidez. Por quê? Porque a preocupação maior, que é a questão de gravidez, não foi aqui evitado. Então, nesse foco no HIV, então veio a gravidez. Neste caso, eu recomendo aos jovens que têm a vida sexual ativa que usem o preservativo. É um método com dupla proteção, mas recomendado aos jovens que estão na vida sexual ativa. E para aqueles que têm abstinência como opção, que continue com abstinência, e só assim nós poderemos diminuir o caso de gravidez na adolescência em São Tomé e Príncipe. Falar também que o AJ, União das Associações Juvenis de São Tomé e Príncipe, em matéria de saúde, população e desenvolvimento, tem levado a cabo, desde o ano 2022, a iniciativa Um Sorriso, Uma Vida, sob lema Oportunidade para uma Vida Saudável e Produtiva para Adolescentes e Jovens. Nós desenvolvemos essa atividade a nível
de São Tomé e Príncipe, onde os jovens têm oportunidade de colocar as suas preocupações à volta da saúde sexual e reprodutiva. E os jovens do terreno são capazes de dar estas mesmas respostas e fazer o jovem pensar se realmente faz sentido continuar na prática que tem ou é melhor evitar. Em São Tomé e Príncipe é muito notável quando isso acontece, a primeira impressão da família é abandonar a menina. O que você acha da reação dos pais concernintemente a isso? Como eu disse anteriormente, é que os pais em São Tomé e Príncipe têm uma atitude intimidatória e não de cooperação e proximidade. Os pais em vez de defender, ele coloca como o escudo de proteção essas ameaças. Existem pessoas que dizem que muitas vezes essa filha em casa está a constituir despesa, então ele quer afastar dessa despesa, o outro vai assumir. Mas eu quero dizer que isso não deve ser um modelo à prática. O Ministério da Educação, através de um despacho, permite que uma moça grávida pode continuar os seus estudos. Então, dizer ao pai, se possível, proteja a sua menina, embora ela esteja grávida, esteja mais próximo dela e é bem provável que ela ainda pode continuar os seus estudos. Nada está perdido. Tudo torna mais difícil, mas é possível avançar. Obrigado, Lunelson Martins, pela explanação. E tu, lá em casa, que está nos acompanhar aqui, cada palavra que nós falamos aqui, que seja como uma informação, que seja como uma motivação para tu, como adolescente, como pai, como encarregado de educação, como mãe, que possas manter informado que na nossa sociedade devemos sempre cortar aquele tabu que achar que as meninas elas sabem, que os adolescentes sabem das coisas, elas sabem, já tendo uma idade, eles não sabem, eles precisam de apoio dos pais, eles precisam do apoio da mãe, da família. Nesses momentos, são momentos que eles mais precisam. Então, Nelson, obrigado pela tua presença aqui. E tu, se tu não quiser de ti, ninguém vai. Então lembre-te, ser mãe é bonito, mas no tempo certo. E preservativo não é só para os adultos. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Obrigado, Lunelson Martins, por mais um podcast. Obrigado. Obrigada.